Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Bem, amigos ouvintes do programa radiofônico A Voz do Espiritismo e também os nossos amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Hoje nós vamos conversar com meu amigo Reginaldo Teixeira de Sá. Ele vai abordar um assunto bastante importante, né, para o ser humano, para todos nós, logicamente. Mas antes eu quero ouvir os cumprimentos do Reginaldo Teixeira de Sá, que está fazendo palestras por toda a grande região de Araçatuba, é dirigente espírita, já foi dirigente, presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, onde nós estamos fazendo essa gravação. Também participa do Centro Espírita Francisco de Assis, né? É do movimento espírita. Está sempre, ele também tem as suas atividades, né? Logicamente, é muita corrida a vida e sempre que possível ele participa conosco aqui e faz palestras por toda a região. Nosso amigo Reginaldo Teixeira de Sá. Vamos ouvir os cumprimentos, então. Queria cumprimentar a todos os ouvintes do programa Voz do Espiritismo, bem como estender as nossas considerações pelos internautas que estão aí interligados nessa rede de computadores, não é? Acompanhando, e a gente fica muito feliz de eles estarem se interessando pela doutrina espírita através da rede de computadores. Então, eu acho isso uma vitória muito grande, não é? E parabenizo o programa pela audiência. Eu sei que está avançando fronteiras para fora do Brasil, inclusive. Então, a gente fica muito feliz. Então, é uma alegria muito grande nesse dia. A alegria é minha em tê-lo como convidado, tá, Reginaldo? Você e tantos outros convidados da gente, né? Realmente o site... nós temos, né, como puxar o relatório, né, dia a dia, todos os dias e tal, a gente puxa no mês, né? São milhares de acessos, né, principalmente no Brasil, logicamente, mas muitos acessos nos Estados Unidos, em Portugal, né, no Japão, em praticamente todos os países, até países onde a internet é censurada ou bloqueada, tem um, dois acessos, né? Não sei como que fazem lá, mas tem. Então é muito importante realmente este veículo, né? Este veículo de informação que é a internet, né? Que vai para todo o planeta. Muito bem, o nosso amigo Reginaldo Teixeira de Sá irá abordar o tema o dom de ser útil. É isso, Reginaldo? Exatamente. No momento de transição, né, em que estamos passando, eu acho que é um tema atual, né? Que vai falar do trabalho, uma definição do trabalho, do que é o trabalho, do que representa, né, o trabalho, mas sob a ótica ampliada da doutrina espírita, que tem avançado, que tem chegado muito perto do coração das pessoas. Inclusive, como nós falamos aqui, pela internet, as pessoas estão procurando, estão querendo saber mais, né? Não estão ficando somente ouvindo as coisas e não querer saber o que é que levou a decisão dessas coisas que eles estão ouvindo. Eles estão buscando na fonte, querendo investigar mais. Então, a doutrina espírita, nesse momento em que a humanidade atravessa esse período que a gente já falou no início de transição, ela tem um papel muito importante que vem justamente fazer a libertação dessas almas, para que encontrem o seu verdadeiro caminho, encontrem aquilo que querem realmente saber. A doutrina espírita é uma doutrina de grandiosidade, é uma doutrina de esclarecimento, e é uma doutrina que vem justamente fazer com que a criatura não se perca mais, não se desvie tanto do foco. É uma doutrina de esperança, a doutrina espírita. Muito bem. E o dom de ser útil, apesar de a pessoa pode ser útil em vários campos, né? Em várias áreas, em várias religiões, né? O dom de ser útil é muito importante. Pena é que
nós, né, os seres humanos, né, infelizmente, eu ia dizer a maioria, mas não vamos dizer a maioria, vamos dizer uma grande parte, né, faz exatamente ao contrário, né, Reginaldo? É verdade. E seria bom também a gente lembrar aqui que no último dia 3, né, no último dia 3 agora de outubro, ah, nós, aqueles que acompanharam, né, no programa de televisão, onde foi eleito, né, Chico Xavier com 71,4% dos votos como o maior brasileiro de todos os tempos. O povo escolheu Chico Xavier, votando através da internet e através do celular, né? Eu achei isso fantástico, porque Chico disputou com Ayrton Senna, né? Que é uma personalidade que chegou no coração do povo. Ayrton Senna é lembrado em todas as partes do mundo, né? Santos Dumont também é uma grande personalidade, mas Chico venceu. Então eu achei isso assim uma coisa fantástica, né? Eu fiquei muito feliz de saber que o povo elegeu o Chico através desses meios de comunicação. Então é uma para o nosso coração, vem trazer um alento muito grande. E justamente hoje que nós escolhemos esse tema, o dom de ser útil, que vai falar um pouquinho do trabalho, Chico é um dos maiores representantes do trabalho, não é? Porque o trabalho não é apenas o exercício físico, não é? O trabalho ele está presente em todas as áreas. Então nós vamos ao longo da nossa conversa aqui, nós vamos perceber que o trabalho é muito mais abrangente. E o Chico é um representante do trabalho como nenhum outro, né? Então a gente fica muito feliz de saber que os brasileiros adotaram, né, escolheram Chico Xavier. Eu fico muito feliz. Com certeza, nós estamos felizes. Eu fiquei meio preocupado em semanas anteriores aí, né? Eu pensei, poxa vida, né? Chico Xavier, confronto direto, né, com a irmã Dulce, né? Que tem seus méritos e muitos méritos também. Eu pensei, poxa vida, né? A grande maioria do brasileiro é católico, né? Agora nós vamos ser eliminados. Eu pensei, a grande maioria do povo é católico. Pensei, o Chico, por essa ele não passa, porque, né? Nós, espíritas, somos a minoria, né? Entre as principais, as religiões com mais seguidores, né? Mas surpreendeu, o Chico foi classificado. E depois ficou, né? Aí no finalzinho de tudo, ficou Chico disputando com a Princesa Isabel e também com o Santos Dumont, né? Todos têm os seus méritos, logicamente. A Princesa Isabel é, libertou os escravos, né? Foi uma coisa importantíssima da história da humanidade, né? Mas está aí, como o Reginaldo acabou de dizer, né? O Chico Xavier venceu com 71%, 71,4%, né? E eu já até postei isso no Facebook, né? E também no nosso e-mail, né? Para alguns amigos, que o Chico Xavier, muita gente é até contra isso, né? Até espíritas, inclusive, né? O Chico Xavier, gente, ele não está se importando com isso, de forma alguma. Se chamava um cisco de Deus, né? Ele era muito humilde, ele não queria se aparecer, não. Ele não se importava, não se importa nem um pouco com isso. Mas para nós, para o movimento espírita, isso é muito importante, né, Reginaldo? Sem sombra de dúvidas, o movimento espírita, né, a doutrina espírita, depois de Chico Xavier, adquiriu um, um peso muito maior, não é? A doutrina espírita sem Chico Xavier, ela não teria a abrangência que tem hoje. Isso nós não temos nenhum medo de falar e afirmar isso categoricamente. Chico Xavier deu um, um desenho diferente, diferenciado à doutrina espírita. Então, Chico Xavier, para a doutrina espírita, tem uma importância muito grande. A psicografia de Chico Xavier, o conhecimento através de Emmanuel, de André Luiz e tantos outros mais, trouxeram, né, para nós uma fonte de pesquisa muito rica, uma fonte de pesquisa essencial para aqueles que querem buscar, não é? E querem se posicionar de uma outra forma diante da vida. Então, Chico Xavier tem uma importância muito grande. Nós colocamos Jesus
Allan Kardec e Chico Xavier, nessa ordem de importâncias. Então eu fico assim muito feliz. E até circulou pela internet, eu achei interessante essa observação, eu compartilhei com bastante amigos, né? Essa coincidência, tá lá entre aspas, inclusive, né? A coincidência, né? Desse título aí, né? A Chico Xavier, o maior brasileiro de todos os tempos, justamente no mesmo dia do aniversário, que seria o aniversário de 208 anos de Allan Kardec, né, Reginaldo? Isso aí não existe não existem coincidências assim, não é? É uma coisa a se pensar, né? Que nada acontece à toa, nada acontece de graça, assim, não é? Não é dessa forma. Mas eu queria aproveitar também, Nelson, antes de nós começarmos propriamente no tema, é, para parabenizarmos aí a administração da USE agora, sob a coordenação aí do nosso companheiro Ricardinho, pelo trabalho que ele está realizando. É um trabalho árduo, ele sabe disso, já conversei com ele em várias oportunidades, mas ele está com o propósito bem firme de continuar, não é? Ele não vai, ele sabe que não vai fazer tudo que é necessário fazer, porque é muita coisa, mas o propósito firme de unificar as casas espíritas, de fazer esse intercâmbio entre as casas espíritas para que o movimento espírita de Araçatuba possa se fortalecer, né, diante dessas atitudes, desse tipo de atitude. Então eu parabenizo a diretoria da USE e disse ao Ricardo que me coloco à disposição para ajudar no que for preciso e vamos trabalhar, né, levar a doutrina espírita onde quer que abra um espaço, a gente vai e leva os fundamentos da doutrina espírita de maneira simples, mas de maneira verdadeira, apoiada nas determinações e na fundamentação de Allan Kardec, através das obras básicas. Muito bem, o novo presidente, né, da USE de abril para cá, né, Ricardo dos Anjos, né, o Ricardinho, como é muito conhecido por todos, é o Ricardinho. Está aí num trabalho muito bonito realmente, né, um trabalho maravilhoso aí de unificação das casas, né, e trazendo palestrantes, né, de várias partes aí do país, né, para proferirem palestras. Agora em outubro estamos iniciando aí daqui a uma semana o mês espírita, né, onde virão vários confrades e confreiras de outras cidades para fazerem palestra em Araçatuba no mês de outubro. Nós divulgaremos pelo site e pela rádio também separadamente, tá? Essas palestras que acontecerão no mês de outubro em Araçatuba, denominado o mês espírita da nossa cidade. Reginaldo, eu gostaria que você desse uma pitadinha, antes de entrar no assunto, que você desse uma pitadinha de cidadania, né, de atos cívicos, né, de civismo, né? Estamos aí. Hoje o programa está indo ao ar no sábado, né? Amanhã, o dia das eleições, né, Reginaldo? Uma coisa tão importante em todas as cidades brasileiras, né? Isso é um fato de relevância, de importância muito grande, não é? É onde nós vamos exercer a nossa cidadania, não é? Onde nós vamos determinar o destino, né? Da nossa cidade. Então, isso é um ato muito importante e faz parte do próprio ser humano, não é? Isso faz parte da própria vida, não é? Esse ato cívico é um momento de muita responsabilidade. Então, cada um deve analisar de uma forma bem tranquila, mas com muita responsabilidade, não é? Na hora de fazer na hora de exercitar, né? O seu gesto de votar, de cidadania, de escolher o seu candidato, não é? Então, eu acho isso de uma importância muito grande, de uma relevância muito grande. Então, vamos fazer isso com responsabilidade, com tranquilidade, sabendo o que nós estamos fazendo, com a nossa visão ampla, ouvindo, verificando cada candidato, né? Então, eu acho que esse momento é um momento importantíssimo que requer de nossa parte a responsabilidade, não é? E a nossa, de uma forma assim mais ampla, da nossa união, não é? Com a nossa cidade, com as coisas que a nossa cidade necessita e vamos verificando em cada candidato aquilo, né, que eles estão
nas suas propostas de governo, vamos ver o que mais se encaixa com o nosso pensamento. Então, vamos fazer isso com tranquilidade e com responsabilidade. Eu acho isso de muita importância. Muito bem, descontraído um pouquinho, dá vontade de falar o nome dos nossos candidatos. Nós temos os candidatos em comum, né? Dá vontade de falar, mas não pode, de forma alguma. De forma alguma. No outro sábado a gente fala, né? No outro sábado a gente fala quem venceu a eleição em Araçatuba, São Paulo, né? Reginaldo, eu não vou te interromper mais, tá? Eu vou deixar os microfones à sua inteira disposição para você abordar aí o tema, né? O dom de ser útil. Então vamos lá, no nosso tema para esse programa, o dom de ser útil. E nós vamos começar falando de trabalho, como nós citamos no início. O trabalho, se a gente for fazer uma análise e uma definição, é algo que nos surpreende em termos de definição do trabalho e também da sua aplicação. Se nós formos fazer uma tradução, vamos lá, vamos pegar. Tradução não, minto, não estou falando palavras de outra língua. Se nós formos verificar no dicionário, não é? Qual é o significado desta palavra trabalho? Então nós vamos encontrar que é o exercício de atividade humana, manual ou intelectual, produtiva, serviço, lida, produção, labor. Isso é o que está lá, né? No Aurélio, uma definição assim, ao pé da letra. O que significa trabalho. Eu, o Nelson, vocês também, os ouvintes, os internautas, talvez poderia definir de uma forma diferente. Por exemplo, eu poderia definir trabalho uma atividade, toda atividade, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo. Uma definição de trabalho que também é válida, não é? Se nós perguntássemos a um cientista, para ele, o que significa trabalho, por exemplo, um físico. Se pegássemos um físico e perguntássemos para ele o que significa para você, como é que você definiria trabalho? Talvez ele nos dissesse que trabalho é o resultado da força aplicada a um corpo produzindo o deslocamento. Esta força seria chamado trabalho mecânico. Está aí a definição de trabalho por um cientista, por um físico. Nós estamos falando isso justamente para demonstrar que as definições são de maneira variada, não é? 3 definições aqui. Cada um vê aquilo que a sua experiência lhe permite alcançar. O objeto pode ser o mesmo. No entanto, a descrição, não é, terá variações a depender do ângulo em que nós estivermos localizados. Vai depender do grau de evolução de cada um. A definição do objeto pode ser o mesmo. A definição ela pode ser de forma diferenciada, porque vai envolver outros elementos. A nossa evolução, como é que eu vejo aquilo, não é? Então, isso que nós estamos falando é justamente para mostrar que existem variações da mesma coisa, não é? Porque existem pessoas que se realizam através do trabalho que fazem. É comum nós vermos isso. As pessoas dizem, o meu trabalho, por exemplo, é a minha vida. O meu trabalho é alguma coisa que me completa. Sem o meu trabalho, eu não seria a mesma pessoa. Eu tenho um amigo aqui em Araçatuba, ele é proprietário de uma padaria. Eu não vou falar o nome aqui, porque acho que todo mundo conhece. Ele começou trabalhando numa padaria, como entregador, depois foi atendente, depois aprendeu a arte de mexer com fazer pão, essas coisas todas. Então ele é completo, ele sabe. E depois, ao longo do tempo, do seu trabalho, né, da sua dedicação, ele conseguiu montar a sua empresa, uma padaria na cidade. Então, eu passo lá, às vezes, para comprar um
um bolo de fubá que ele tem lá, que é famoso, minha mãe adora demais aquilo, então é uma perdição. Então eu chego lá e vou comprar esse bolo de fubá. Então a fila se forma atrás lá no caixa, e ele está no caixa. Quando eu chego lá, boto o bolo de fubá, ele pega o bolo de fubá nas mãos, assim, levanta e fala: que mercadoria! É o melhor bolo de fubá da cidade. Ele faz a propaganda da mercadoria dele, mas fala aquilo com alegria, com prazer. Então, eu estou citando ele como exemplo, porque realmente ele é uma pessoa que se realiza através daquilo que faz. Não importa o que seja, mas ele se realiza. Mas nós vamos ver também outras pessoas que, quando a gente pergunta o que significa o trabalho, o seu trabalho para você, o trabalho que você realiza para ganhar o sustento, né, do pão de cada dia, o que é para você o trabalho? As pessoas dizem: o trabalho para mim é uma tristeza, porque eu não gosto do que faço. Eu faço porque preciso, mas é para mim uma coisa que me aprisiona, não me sinto livre, não me sinto feliz por aquilo que realizo como profissão, não é? Então, se nós perguntássemos, para dar uma definição do trabalho para os primeiros que fazem do trabalho a sua ponte, né, que se realizam, né, perguntassem qual é o significado do trabalho, eles certamente iriam nos dizer: o trabalho é a minha libertação. O trabalho tem para mim um significado muito profundo. É a força que eu encontro para viver. Se nós perguntássemos ao segundo grupo o significado do trabalho, e eles certamente nos diriam: é o nosso maior tormento, é a causa de sofrimentos e de angústias. E se nós perguntássemos então hoje, o que é, afinal, trabalho? O que significa trabalho? Caminho de libertação ou prisão opressora? Qual seria a definição do trabalho? Se nós buscarmos no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 3º, na lei do trabalho, no capítulo 3º, nas leis morais, e se pegarmos o item lei do trabalho, na pergunta 675, Allan Kardec questionou aos espíritos da codificação: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Os espíritos então nos responderam: não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então a gente pode agora retirar dessa questão 675 essa afirmativa dos espíritos superiores a Allan Kardec. Toda ocupação útil é trabalho. Partindo desse ponto, a nossa visão, que antes estava um tanto quanto dividida, porque nós observamos várias definições, nós observamos várias pessoas, umas sentindo-se presas, outras se libertando através do trabalho, a partir da definição da pergunta 675 do Livro dos Espíritos, onde as entidades nos afirmam que toda ocupação útil é trabalho, partindo exatamente deste ponto, a nossa visão ganha uma amplitude diferente. Pois, se nós analisarmos de uma maneira mais racional, nós vamos observar que o nosso planeta é obra da mais notável inteligência das inteligências. Tudo no universo está em perfeita harmonia e sintonia. É importante ressaltarmos isso. Há uma harmonia plena, mas há uma sintonia que acompanha tudo. Tudo pulsa e movimenta-se. Tudo tem vida. Nada está desconectado. Nós estamos interligados. Não há separação alguma. Nós estamos integrados nesse universo pleno. Certa feita, perguntaram a Chico Xavier, porque estamos falando aqui de harmonia, de sintonia, de perfeição, falando
da criação do nosso universo, afirmando que o nosso planeta é obra dessa inteligência maior, dessa inteligência das inteligências. E falamos que tudo no universo pulsa, tudo movimenta-se. E perguntaram a Chico Xavier, numa oportunidade: Chico, nós ouvimos falar que você é capaz de sentir a vida pulsando através dos vegetais, do tronco das árvores, e ficamos interessados em saber. Então, estamos perguntando a você: é verdade, Chico, que você consegue perceber no tronco das árvores a vida? E o Chico, naquela humildade, naquela simplicidade dele, dissera na época, a ocasião: em determinados momentos em que eu consigo fazer um silêncio profundo, onde eu consigo mergulhar na profundidade do meu ser, e quando eu faço essa conexão com Deus, se eu tocar o tronco de uma árvore, eu consigo perceber a seiva que transita pelo interior daquele vegetal, fazendo a manutenção da vida através do veículo, não é? Que é a própria vida daquele vegetal, que é a seiva que traz a vida. Então eu consigo perceber nesses momentos. Se eu tocar uma pedra, um mineral, consigo também sentir a pulsação das moléculas trabalhando no interior daquele mineral para manter aquele mineral agregado com seu peso, com a sua forma específica. Às vezes, quando eu acalento nos braços um pequeno animal, um cachorro, por exemplo, e levo ele de encontro ao meu peito, eu consigo perceber o psiquismo em andamento, o psiquismo em evolução. Então, Chico Xavier conseguia perceber estas coisas porque enxergava um pouco mais além da vida física. E isso ele conseguiu através da sua doação de amor, de paz, a sua doação de esperança, porque o Chico foi o homem que mais se aproximou desse evangelho do Cristo, em espírito e verdade. Neste século nós não temos nenhuma dúvida em afirmar isso. É o homem que mais se aproximou desse evangelho de Jesus. E todos aqueles que chegam próximos do evangelho de Jesus modificam a sua visão, o seu campo de percepção. A doutrina espírita, justamente, ela vem trazer ao homem, não é, essa condição de poder perceber as coisas de uma forma mais intensa, mais integral e mais ampla. Então, como falamos de Chico Xavier no início, estamos tocando no nome dele agora, Chico tem uma importância muito grande, não é? O Evangelho de Jesus, ele chegou muito mais próximo ao nosso coração depois de Chico Xavier, porque ele vivenciou em espírito e verdade o Evangelho de Jesus. E é assim que nós temos que caminhar. Nós chegaremos lá também, não é? Chico é um espírito preparado, não é? Que aprendeu, que construiu, não é? Esses valores nele mesmo. Ninguém constrói nada para os outros, não é? Se eu quiser conquistar alguma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar. Eu não posso, de maneira alguma, me afastar das coisas de Deus, e para isso eu tenho que me aproximar de Jesus. E não há outra maneira de nos aproximarmos de Jesus e do seu evangelho fora do trabalho, né? Fora da nossa doação, fora dessa nossa integração. Então, o aproximar do evangelho de Jesus em espírito e verdade, através da doação que a gente faz a cada dia, tem uma importância muito grande. E é justamente falando desses dias, né, tumultuosos em que nós vivemos na presente data, nesses dias que causam tanta dúvida no coração dos homens, que às vezes trazem experiências amargas e tristes, é justamente nesses dias que a doutrina espírita tem uma importância muito grande pelos seus fundamentos. Era uma tarde quente no Império Romano, e duas amigas
conversavam abertamente na ampla varanda da casa palaciana em que estavam. A dona da casa, a anfitriã, dirigiu-se à sua hóspede para falarem a respeito das últimas ocorrências do império naqueles dias difíceis pelos quais eles estavam passando. Miriam perguntou a dona da casa à sua hóspede: acaso tu tens tomado notícia a respeito das últimas ocorrências em Roma? Não, senhora. Miriam, acaso tu não tens sabido que os deuses estão enfurecidos com Roma desde que a praga maldita dos seguidores do crucificado se abateu sobre nós? Não sabia, senhora. Miriam, estes cristãos, desde que chegaram em Roma, têm provocado a ira dos nossos deuses. E por conta disto, muitas doenças e muitas enfermidades variadas têm se abatido sobre o nosso povo. Dizem, Miriam, que esta é a pior espécie de gente que já esteve por aqui. Dizem mais, que nos seus conciliábulos, nas suas reuniões de bruxaria nas altas noites, eles chegam a trucidar crianças e a devorá-las. Senhora, interviu a amiga hóspede. Creio haver exageros nisso, porque, pelo que sei, os cristãos formam o grupo social mais cordato de todo o império. Os cristãos são pacíficos, senhora. São criaturas da paz, que não fazem outra coisa a não ser amar a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a eles próprios. Miriam, tu os defendes como se fosses uma cristã? Acaso tu os conheces, Miriam? Sim, senhora. Miriam, acaso tu conhecestes ao seu líder? Conhecestes, Miriam, a este que eles chamam Jesus de Nazaré? Sim, senhora. Miriam, e quando tu o conheceste, tu já eras, quero dizer, tu já se encontravas. Senhora, eu já era paralítica, se é isso que a senhora quer dizer. E este Jesus, ao qual tu defendes, não te conseguiu curar da paralisia? Não, senhora. Miriam, então eu não compreendo. Eu não entendo como é que tu admiras se ele não te conseguiu curar. Senhora, acaso desejas que eu te contes como é que conhecia Jesus? Sim, Miriam, gostaria para poder compreender. Então, Lavínia, vou contar-te a minha história. Eu era muito jovem, adolescente, cantora, musicista. Eu entoava a minha voz como uma cotovia. Eu cantava com tamanha mestria que os pássaros silenciavam nos galhos das árvores. Os ventos paravam de soprar diante da minha voz. Eu dedilhava minha cítara com tamanha formosura que os deuses no Olimpo se detinham para ouvir-me. E eu me preparava à época para o torneio de música e canto de Cesareia de Filipe. E eu praticava todas as manhãs os meus meneios vocais, a minha voz, a minha música, a minha cítara, até aquele dia pela manhã, em que eu intentei levantar-me da cama, mas não pude fazê-lo. As minhas pernas estavam paralisadas, eu não conseguia sentir as minhas pernas. Fiquei desesperada, chamei os meus pais, vieram os meus irmãos, e eles também puderam constatar que eu estava completamente paralisada das minhas pernas. Os médicos foram chamados, Lavínia, e ao longo daqueles dias, vários médicos deram o mesmo diagnóstico: paralisia.
e me disseram que eu estava completamente paralisada, sem a menor oportunidade de alcançar a cura. A partir dali, mergulhei num tormento de dores tão profundas que eu não tenho condições de descrever com toda a realidade os fatos e os sofrimentos que passaram pelo meu coração. Entristeci-me e desisti da vida. Cheguei à conclusão que seria um peso muito grande para os meus familiares, porque não conseguiria levantar-me da cama, não conseguiria banhar-me sozinha, não conseguiria fazer um passeio nos jardins da minha casa. Então, decidi que destruiria a própria vida e confidenciei este segredo a apenas uma amiga que veio visitar-me. E quando eu contei a ela, me lembro muito bem das suas palavras. Miriam, não façais isso, Miriam, porque a vida, Miriam, é dom de Deus. A vida é presente de Deus, é um dom divino e não cabe a nenhum de nós descartar dela, seja ela em que condições se manifeste. Mas ela me pediu, Lavínia, que eu aguardasse e me dissera, na ocasião, que pelas regiões de Tiberíades havia um homem que periodicamente levantava cadáveres, devolvia movimento aos paralíticos, voz aos mudos, audição aos surdos e visão aos cegos. Falavam-se deste homem verdadeiras maravilhas. Então eu pensei, se este homem podia fazer tantas coisas maravilhosas quanto estas, devolver a mim o movimento das minhas pernas seria para ele uma tarefa até um tanto quanto fácil. Enchi-me de esperanças, Lavínia. Aquela noite não consegui dormir. Pedi aos meus familiares que me levassem até este homem, porque eu necessitava vê-lo urgentemente. E numa tarde de sábado, eu me vi numa casa simples, às margens do lago de Genezaré. Era a casa de Simão Barjonas, o mais velho dos pescadores, o mais velho dos discípulos dele. Simão Barjonas era pescador da região. E ele abria sua casa nas tardes de sábado para que as pessoas pudessem ir até lá para receber uma palavra de conforto, de alento para as suas dores. E quando lá cheguei, Lavínia, a casa estava completamente tomada pelo povo. Do lado de fora, as pessoas esquálidas, sofridas, os doentes, os paralíticos, pessoas na janela, nas portas. Meus irmãos me retiraram do triclínio e eu não consegui entrar na sala. Fiquei desesperada, Lavínia, mas um jovem apiedou-se do meu estado e levantou-se de um velho e tosco banco de madeira e cedeu meu lugar. Meus irmãos me carregaram nos braços e eu fui acondicionada ali. Muitas pessoas à minha frente, Lavínia. Do lado, pessoas apertadas, acotoveladas pelas janelas, pelas portas. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo no fundo da sala, mas eu fiquei ali, pensando, fechei os meus olhos. À medida que uns entravam, Lavínia, e que outros saíam da pequena sala, a partir de um certo tempo, eu pude ver, no fundo da sala, ladeado por duas tochas que ardiam e que fumegavam, aquele homem singular, como os meus olhos jamais puderam avistar antes. De onde eu me encontrava, eu pude percebê-lo perfeitamente. O corpo longilíneo, magro, 1,75 m, 1,78 m aproximadamente, os cabelos à altura dos ombros, repartidos ao meio, o rosto levemente ovalado e resguardado por uma rala barba, quase no mesmo tom dos cabelos. Os pés, Lavínia, eram de linhas suaves e harmoniosas, e estavam calçados por duas sandálias baratas,
de couro cru, como usavam os pescadores da Galileia de até então. Olhei um pouco mais acima e eu pude vislumbrar os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus, Lavínia, apareciam duas estrelas azuis, engastuladas naquele semblante de paz e de esperanças. Fechei os meus olhos e ele continuou a atender as pessoas. E eu via, Lavínia, pessoas que entravam se arrastando pelo chão de terra batida da casa do pescador Simão Barjonas. Iam até ele e levantavam-se e saíam caminhando. Eu vi, Lavínia, cegos que tiveram a visão recobrada. Eu vi mudos que saíram cantando música, uma música de alegria. Eu vi surdos que passaram a ouvir. Fechei os meus olhos e fiquei imaginando a minha cura e pensei no torneio de música e canto de Cesareia de Filipe, porque daria tempo de treinar a minha voz para poder participar do torneio. Fechei os meus olhos e fiquei ali. Só os abri quando senti que alguém me chamava, Lavínia. Alguém tocava os meus ombros. Abri os meus olhos. Era ele que saíra de onde se achara e viera ao meu encontro. E tocando nos meus ombros, ele falava: Miriam, ó Miriam. Eu assustei-me com aquele homem ali em pé diante de mim, chamando-me pelo nome. E eu nunca tivera sido apresentada para ele antes. E ele me chamava pelo nome. Emocionei-me, Lavínia, diante dele. E ele continuou o seu diálogo. Miriam, ó Miriam, a que vens? E eu não refleti na profundidade da pergunta que ele me fazia e respondi sem pensar. Pensei no torneio de música e canto de Cesareia de Filipe, nos troféus, nas glórias que eu traria para a minha cidade e respondi sem pensar na profundidade da pergunta. As minhas pernas, Senhor, devolve as minhas pernas, os meus movimentos, os meus pés, e eu te serei agradecida para sempre. Devolve as minhas pernas e eu serei a mulher mais agradecida de toda face da terra. Quando eu coloquei para ele o meu desejo, notei nos seus olhos uma certa tristeza, Lavínia. Ele levantou um pouco a cabeça, olhou por uma janela aberta atrás de mim como alguém que confabulasse com os céus distantes, que àquela hora da tarde já se apresentavam as primeiras estrelas que brilhavam no azul do céu. Voltou a olhar para mim novamente e continuou o seu diálogo estranho para mim. Miriam, ó Miriam, as tuas pernas não te serão tão importantes. Eu te posso dar algo maior, Miriam. Eu te posso dar algo melhor e maior que as tuas pernas. E se afastou de mim. E continuou a atender as pessoas, Lavínia. Eu fechei os meus olhos e fiquei refletindo, o que é que este homem poderia me dar que fosse maior e que fosse melhor que as minhas pernas. O tempo passou-se sem que eu me desse conta. Quando abri os meus olhos, notei que na sala humilde do pescador só estávamos nós dois, eu e o dono da casa, Simão Barjonas. Perguntei a ele: onde está Jesus? E ele me respondera: o mestre já se fora, depois de atender a todas as pessoas.
E eu estranhei, Lavínia. E num misto de revolta e de surpresa, eu disse ao dono da casa: como já se fora? O senhor deve estar enganado, porque ele prometeu que iria me dar algo maior e melhor que as minhas pernas. Ele não pode ter ido embora. O mestre já se foi, senhora, depois de atender a todas as pessoas. Eu me senti traída, Lavínia, naquele instante. E respondi sem pestanejar: então ele é um miserável, é um impostor, um enganador, é um mentiroso que abusa da fé das pessoas simples. Mas quando ele percebeu a minha astúcia, a minha inteligência, ele fugiu como um cão covarde pelas portas dos fundos. Ele pode enganar a essas pessoas simples deste lugar horrível, mas não pode enganar a mim. Ele é um impostor miserável. E comecei a blasfemar, Lavínia. Meus irmãos entraram, me colocaram no triclínio e eu fui retirada dali. E saí com a mesma frustração e com a mesma paralisia. A frustração por não poder participar do torneio de música e canto de Cesareia de Filipe. A tristeza porque permaneci com as pernas paralisadas, e a tristeza voltou na minha alma, para o meu coração, para o meu pensamento. E eu mergulhei então num tormento ainda mais profundo, Lavínia. Cheguei à minha casa e dia após dia eu fui me entristecendo e fui envelhecendo precocemente. Passado algum tempo, alguém veio visitar-me e me dissera que Jesus fora crucificado, mas que alguns dias depois ele fora visto falando com as pessoas simples da sua terra, do seu lugar. E eu tive um lampejo de alegria, Lavínia, porque se ele voltou, eu pensei, ele viera cumprir a palavra empenhada comigo, ele veio devolver, ele veio dar-me aquilo que havia prometido, que era maior que as minhas pernas. Enchi-me de alegria e de esperanças. Alguns dias depois, a mesma pessoa me dissera que ele partira para a imensidão dos céus, depois de pregar nos pés de uma montanha galileia, ele partiu para a eternidade e nunca mais fora visto. A partir dali, Lavínia, comecei a pensar de uma forma diferente. O tempo se passou e à medida que o tempo corria, eu comecei a sentir uma saudade de Jesus, porque fechava os meus olhos e me vinha à tela mental os dois olhos azuis de Jesus. E aquilo parecia alimentar a minha alma, acalmar o meu coração. Então eu pedi que os meus irmãos me levassem numa tarde de sábado a Cafarnaum, porque sabia que Simão Pedro atendia as pessoas nas tardes de sábado em homenagem ao seu mestre querido. Meus irmãos me levaram, Lavínia, e quando lá cheguei, me assentaram numa pedra e eu observei ao longe Simão Pedro atendendo as pessoas. Quando ele me viu, reconheceu-me e veio ao meu encontro. As mulheres a quem ele atendia também vieram, as crianças em grande número. E Simão Pedro disse: a senhora voltou, que maravilha! E as pessoas a quem Simão atendia, pessoas simples, necessitadas, Lavínia, ficaram à minha volta, me abraçaram, conversaram comigo, e neste intercâmbio de amor, neste intercâmbio, nesta troca,
valorosa, de carinho e de respeito mútuo, eu me senti em minha própria casa. E desde o episódio da minha ida à casa de Simão Pedro, depois da paralisia, nunca mais eu cantara nenhuma música e nem tocar a minha cítara. E naquele dia, Lavínia, eu não sei bem porquê, pedi que eles me trouxessem a cítara. E rodeada por aquelas pessoas, sentindo aquele carinho, aquelas vibrações, tomei da cítara e cantei uma canção que falava de Júpiter, o pai dos deuses, mas que eu cantava em homenagem a Jesus, ao meu mestre querido, a quem eu tanto amava, a quem eu tanto aprendi a amar. Quando terminei a canção, Lavínia, Simão Pedro estava emocionado, as mulheres choravam de emoção e eu também me emocionei. Simão então olhou para mim e disse: minha filha, volte outras vezes, venha cantar para essas pessoas, venha outras vezes. E eu fui muitas vezes, Lavínia. Viajei muitas vezes para Cafarnaum, nas tardes de sábado, cantei para as pessoas e comecei a notar que para mim era muito importante ver aquelas pessoas felizes, porque Simão Pedro dava alimento, ele dava roupas, ele dava dinheiro para aquelas pessoas. E eu doava o meu coração e a minha alma. Então, Lavínia, eu comecei a entender o que é que Jesus estava me dando, que era maior e que era melhor que as minhas pernas. O dom de ser útil e a capacidade de servir. Porque eu via tantas pessoas, Lavínia, que não tinham nenhum defeito nas pernas, mas que não eram capazes de dar um passo na direção de uma criatura em sofrimento. Eles eram paralíticos morais. Enquanto eu não tinha o movimento das minhas pernas, mas eu podia fazer, porque eu abraçava as pessoas, eu cantava para as pessoas. Então eu comecei a entender a mensagem de Jesus, quando ele me prometeu que poderia me dar algo maior e melhor que as minhas pernas, e pude compreender a sua mensagem. Esta mensagem, da autoria do Espírito Amélia Rodrigues, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, intitulada A Verdadeira Cura, vem nos falar de esperança e de ternura nestes dias tumultuosos, porque a humanidade atravessa, onde as criaturas vão se fechando cada vez mais dentro de si mesmas, aprisionando-se e perdem muitas vezes a esperança e se acham pessoas à margem do caminho e se acham abandonadas por Deus e se acham incapazes de realizar qualquer tarefa. Mas nós aprendemos nesta tarde, através da doutrina espírita, através da resposta dos espíritos que atuaram na codificação da doutrina espírita, que todo trabalho tem a sua utilidade. Não é apenas o trabalho físico que é considerado uma atividade de trabalho. O dom que nós recebemos de Deus, o dom de poder ouvir alguém, o dom de poder levar uma mensagem de esperança, é um trabalho da maior importância e que a doutrina espírita nos coloca de uma forma íntegra, de uma forma plena e de uma forma que nós podemos entender de maneira ampla, de maneira completa e natural. Então,
a mensagem de Jesus, a mensagem de Amélia Rodrigues, vem justamente colaborar para que nós não nos sintamos tão abandonados, tão à margem do caminho. O universo está conectado, tudo está interligado. Deus sabe de cada um de nós. Deus sabe do teu problema. Deus sabe das suas dores. Você que nos ouve agora e que muitas vezes traz o coração entristecido, traz a alma sobre uma junção de infortúnios. Então ouça, através de Deus, através deste Pai que é Criador, que é absoluto, Ele sabe do teu problema. E o momento certo chegará, porque muitas vezes o problema que se afigura diante de ti é justamente o que vai te colocar à frente. Então levante a sua cabeça, coloque a sua cruz sob os ombros, como fez Jesus. Caiu várias vezes, mas reergueu-se, elevou a sua cabeça e perdoou aqueles que haviam infringido todos os códigos de ética, todas as leis. Perdoou-as porque compreendeu, porque tem a sua visão ampla, compreendendo cada universo. Então você aí que está nos ouvindo e que muitas vezes tem um sofrimento muito grande, pense que Deus sabe do teu sofrimento. E o teu sofrimento pode te dar a dignidade necessária para que você possa sair do outro lado, vencendo essas etapas de turbulência, mas certamente chegará ao ponto de luz ou ao aprisco de luz que Jesus prometeu. Então, a mensagem de Jesus está justamente para os nossos corações, e a doutrina espírita está plena da mensagem do Mestre. Então nós queremos deixar, nesses momentos finais, essa mensagem de esperança, essa mensagem que nos faz, muitas vezes, refletir, pensarmos um pouco mais e tomarmos a decisão correta no momento certo, não nos deixarmos levar pelo momento, não nos deixarmos conduzir pelo nosso pensamento muitas vezes equivocado. A doutrina espírita vem nos fazer pensar. Vamos pensar através do Evangelho do Cristo, com sabedoria, com calma, que nós iremos vencer. Jesus é este amigo de todas as horas, que não nos abandonará hora nenhuma. Ele está conosco. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos envolva na sua paz. Muito obrigado a todos. Muito bem, eu agradeço, né, Reginaldo Teixeira de Sá, por sua explanação, tá, Reginaldo? Muito obrigado, né? Ficou excelente. Eu deixo os microfones para você, então, despedir dos nossos ouvintes. Queremos nos despedir dos ouvintes, deixando, não é, sempre uma mensagem de esperança. Nós estamos hoje trabalhando em algumas casas, mas estamos, vamos colocar assim, sediados lá na pequenina casa de Francisco de Assis, não é? Lá perto da Toledo. Para aqueles que conhecem, a nossa casa é muito simples, né? Mas adquire um valor grandioso, porque Jesus gosta das coisas simples. Jesus não exige nada, não é? Não exige nada além daquilo que a gente possa fazer. Ele nos compreende, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas falhas. A doutrina espírita, como já disse antes, está conectada com o Evangelho de Jesus. Ela compreende cada universo, ela sabe que cada um pensa de uma forma, mas o caminhar, quando a gente se baseia no Evangelho do Cristo, esse caminhar nos leva a um ponto apenas,
ao ponto de luz e de paz que todos nós vamos adquirir. Então, nesses momentos finais, nós poderíamos dizer que Deus significa aquilo de maior, aquilo de grandioso que possa existir, aquilo de mais precioso. E quando a gente quer agradar a Deus, a gente quer falar de coisas grandiosas, de coisas monumentais. Por exemplo, eu gostaria de ser uma montanha altaneira, de onde se pudesse ter a visão da terra inteira. Mas eu sei que diante da pequenez que a minha alma encerra, eu não conseguirei ser esta montanha tão altaneira, tão grandiosa. Mas se eu não posso ser essa montanha, e com a doutrina espírita estou aprendendo que tenho valores dentro da minha simplicidade, dentro das minhas falhas, se eu não posso ser essa montanha tão grandiosa, eu sei que eu posso ser uma pedra apenas. E se eu puder ser a pedra que fique no chão, pavimentando o espaço daqueles que buscam a paz, já me sentirei muito honrado. Talvez nos nossos desenganos, nós às vezes dizemos: eu gostaria de ser uma floresta de árvores grandiosas, de árvores frondosas, mas mais uma vez, diante da perfeição do universo, diante das grandezas de Deus, eu sei que por enquanto eu não alcançarei ser estas árvores grandiosas e frondosas, mas Jesus sabe dos meus valores e Ele me afirma categoricamente e me dá a certeza e a força de dizer que se eu não posso ser todas estas árvores, eu sei que eu posso ser um arbusto, mas que ele possa estar exatamente na curva do caminho e que ele possa estar com os seus galhos abertos como braços acolhedores e que ele possa e que eu possa refletir a minha sombra, projetar a minha sombra ao chão, para que quando alguém por lá passasse, naquela curva do caminho, trazendo a cabeça baixa, os ombros pesados e as dores dos sofrimentos, eu pudesse lhe inquirir: olá. E ele, se voltando, me perguntasse: quem és tu? E eu lhe pudesse dizer: sou teu irmão. Mas, Senhor, me permita que eu possa ir além e que eu possa dizer agora: dá-me tua mão, porque eu sou teu amigo. Eu irei contigo e junto, nós dois abraçados, pudéssemos agradecer as tuas dádivas de esperanças e de luz, porque recebemos a vida e a vida nos proporciona caminhar e aprender. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, senhores. Que nós possamos permanecer na paz e na esperança. Muito obrigado. Eu que agradeço, Reginaldo Teixeira de Sá.